Boa pergunta, ótima pergunta. Vocês estão me pegando, hein? Eu não acho que dá pra ser cristão e se envolver com política. É a coisa mais comum que eu recebo no Instagram ou as perguntas que vêm aí, conferências, eventos. Se você não acha que dá pra ser cristão e se envolver com política, então a gente tem um problema seríssimo com a Bíblia. Como é que a gente pode ter Daniel, Esther, Débora, José? A gente pode ter exemplos no Novo Testamento também de pessoas que influenciaram a política. Ser cristão e estar na política não é uma sujeira na vida do cristão e também não é uma cristianização da política. Ser cristão e estar na política é uma expressão natural. A política é composta por pessoas e essas pessoas vão confessar a sua fé de uma maneira ou de outra. O cristão, ele vai cumprir a grande comissão, ele vai exercer o seu chamado, a sua vocação, ele vai cumprir o mandato cultural que a gente tem lá em Gênesis, no capítulo 1, de diferentes maneiras, inclusive na área da política. Não dá para separar cristianismo de política. O que dá para separar e devemos separar, igreja de Estado. Não é porque o seu pastor é um bom pastor que ele vai ser um bom prefeito. Então não adianta a gente ficar batendo nessa tecla. Mas cristão deve estar na política e se estivesse mais na política, a gente estaria em melhores condições. A adoração mudou muito nos últimos anos. Às vezes acho que isso é ruim, concorda? Mudou sim. Eu não diria que é muito ruim. Algumas coisas mudaram sim. Algumas coisas dos 25 anos atrás era uma maneira. Hoje tem muita coisa envolvida em termos de tecnologia. Mas o que me preocupa muito nem é só isso. Nós não podemos perder a essência de que ele é o centro. Creio que tudo é favorável para que a adoração seja linda, maravilhosa. Mas nenhum elemento de entretenimento pode ser maior do que a presença dele. Então, é nesse ponto que eu acredito que vamos fluir. Por que precisamos de políticos cristãos? Porque nós precisamos de justiça na esfera do governo. Sabe uma coisa que a gente esquece? É que o governo, ele tem um propósito bíblico para existir. A palavra de Deus lá em Romanos 13 vai dizer que o papel do Estado, estou traduzindo aqui na minha versão, o papel do Estado é punir o mal e promover o bem. Essa é a função de um governo. Então, o governo, ele é limitado na sua autoridade. A gente precisa de gente cristã, porque a gente vai ter então pessoas que entendem qual é o papel do governo e vão poder fluir dentro desse papel que é abençoado por Deus. E aí vão cumprir o propósito que o governo deve exercer. O governo não é para mandar na sua vida, para dizer o que você deve ou não deve fazer. O governo é para proteger a sua vida, sua liberdade, sua propriedade e promover coisas boas que venham abençoar a cidade como um todo. Então a gente precisa de políticos cristãos, porque é com base no cristianismo que então as sociedades que mais se desenvolveram edificaram as suas leis, as suas instituições, e aí a história está aí para mostrar o resultado. Maior lição depois de 20 anos ministrando. A maior lição é que a gente tem muito que aprender ainda, porque cada ano que se passa é um aprendizado, e eu creio que quando a gente entende assim, fica muito mais leve, saudável, entendendo que por mais que a gente busque, por mais que a gente aprenda, sempre temos algo a aprender. De glória em glória somos transformados à imagem e semelhança dele. Essa é a maior lição. Como orar pelo Brasil? Boa pergunta, ótima pergunta. Primeira coisa, para orarmos pelo Brasil, você precisa de fé. Tá bom? Eu sei que toda oração é válida, você chega diante de Deus, o Senhor espera sinceridade, mas para orar pelo Brasil você precisa de fé. Fé para crer que as promessas que Ele liberou vão sim ser cumpridas, independente do cenário atual. Então, primeiro ponto, você precisa de fé. Segundo ponto, você precisa de visão. Não olhe para as situações do jeito que elas estão, olhe para aquilo que Deus está fazendo. É muito comum eu me pegar desesperado, ansioso, ou mesmo até desmotivado, olhando para o Brasil e falando, cara, onde é que vai dar esse negócio? Olha o que o fulano falou, olha o que o fulano fez, olha essa lei, olha esse projeto. Considera tudo isso, mas sim, não é isso que define a tua pauta de oração. Quem define a tua pauta de oração é o Espírito Santo. Então pergunta, o que o Senhor está fazendo no Brasil? Você precisa de número 1, fé, número 2, visão, e número 3, você precisa de autoridade. Não adianta a gente chegar aqui, nós vamos orar pelo Brasil, abençoar o Brasil, mas você sonega imposto. Nós vamos orar o Brasil, nós vamos abençoar o Brasil e orar por um avivamento na nossa nação. Mas você não prega evangelho, você não vive em santidade, você não está buscando alinhamento com a palavra de Deus. O Brasil é um conjunto dos brasileiros. O Brasil está no lugar onde os brasileiros estão. O Brasil vai crescer à medida que os indivíduos brasileiros cresçam. O Brasil vai se submeter a Jesus à medida que os indivíduos brasileiros se submeterem a Jesus. Então a gente precisa de fé, nós precisamos de visão, mas você também precisa da autoridade que vem com a obediência e alinhamento, seu alinhamento diante do Senhor. Aí a gente ora pelo Brasil de uma forma poderosa e não tem potestade que segure a gente.